Olá, boa noite a todos. Então, hoje, dando início à nossa videoaula, ela tem como tema últimas considerações sobre o controle de constitucionalidade. Ela será apresentada por mim, Natália Luiza Giongo, e pela minha colega Caroline Dresch. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de falar, então, seria o que é esse controle de constitucionalidade, né? Então, ele visa garantir a ordem e a coerência do sistema normativo com base na Constituição, certo? Então, uma interpretação conforme a Constituição, ela envolve o seguinte raciocínio. Uma norma jurídica não tem sentido unívoco, ou seja, ela não tem um único sentido. Ela tem um sentido plurimo, múltiplo, né? Pois é aberta a várias interpretações. Então, aqui está dizendo que uma norma ela não pode ser interpretada de forma restrita, né? Ela pode ter múltiplas interpretações. Nada mais é do que a possibilidade de salvar uma norma fazendo com que a mesma permaneça no ordenamento jurídico. Ela deve ser entendida como uma técnica de decisão de controle de constitucionalidade e não apenas como um método ou uma técnica de interpretação. O STF, como ele é um legislador negativo, ou seja, ele tem a função de negar ou de analisar a norma se ela está de acordo com a Constituição ou não. Se ela não estiver de acordo com a Constituição, ele tem então essa possibilidade de negar a norma, né? Mais para frente, então, eu vou explanar aqui como pode ocorrer essa negativa, né, essa negação da norma. E aqui também vale ressaltar que o STF é um legislador negativo, ou seja, ele não pode criar normas, né? Não cabe a ele, não é da competência do STF criar normas. Então, ele só pode declarar, então, essa incompatibilidade, né? Ele não pode aplicar o princípio da interpretação conforme a Constituição, porque isso implicaria, então, na criação de uma nova norma, ou seja, seria um legislador positivo, e isso não é de sua competência. Não é permitido ao STF contrariar texto expresso de norma jurídica, infraconstitucional ou de norma constitucional no exercício da interpretação conforme a Constituição. E os efeitos sempre serão erga omnes e vinculantes. Se o juiz ou o tribunal utilizar a norma de outra forma que não a delimitada pelo STF, poderá ensejar então a reclamação, certo? Então, basicamente, o STF ele vai declarar se essa norma ela é compatível com a Constituição ou não. Então, existem três possibilidades dessa declaração de inconstitucionalidade, certo? A primeira, declaração de inconstitucionalidade total, ou seja, toda norma, ou a lei, né, o ato normativo, ele apresenta um todo inconstitucional. Então, nenhuma parte dessa lei ou ato normativo pode ser considerada constitucional. A segunda é a declaração de inconstitucionalidade parcial com redução de texto, certo? Então, aqui se aplica o princípio da parcialidade. O STF declara inconstitucionalidade de parte de uma lei ou ato normativo, incluindo até mesmo a possibilidade de palavras ou expressões. Então, aqui a lei não é considerada inconstitucional de forma completa, né? Apenas uma parte dessa lei, e há então a redução do texto. E também temos a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, ou seja, o STF declara inconstitucionalidade de uma hipótese de aplicação da lei ou ato normativo, permanecendo intacta a literalidade da referida lei ou ato normativo. A norma só será inconstitucional se aplicada em determinada hipótese. Então, aqui o texto não muda. O que o STF determina são as hipóteses que essa lei ou ato normativo podem ser consideradas inconstitucionais. Então, quais situações que ela pode ser inconstitucional, certo? Mas a sua literalidade, ou seja, o texto permanece o mesmo.
Então, aqui nós temos a declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, certo? Aqui fala sobre um termo que eles usam é pretório excelso, certo? Então, o que seria isso? É usado para referir a instância máxima do judiciário, ou seja, o STF. Então, o STF eles se referem como pretório excelso. Nesse caso, o STF, então, declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, mas ele não pronuncia a nulidade da referida lei ou ato normativo. Então, nesse caso, a lei ou o ato normativo, eles podem continuar no ordenamento, mas aí eles usam, então, a lógica da ponderação de interesses, certo? Tem o caso da ADI 2240, que é do município de Eduardo Magalhães. Nesse caso, então, na criação do município, uma das leis ou atos normativos eram considerados inconstitucionais. E após 6 anos, se eu não estou equivocada, foi então verificado que essa lei era inconstitucional. Mas, como uma exceção, então, foi feita a ponderação, né? Porque não seria viável ou não seria nem lógico dizer que essa criação do município era inconstitucional por conta dessa lei. Eu vou... Vou tentar encontrar aqui. Aqui. Então, eu abri, essa é a ADI 2240, certo? Então, inconstitucionalidade de lei número 7.619, de 2000, do Estado da Bahia, que criou o município de Luiz Eduardo Magalhães. Inconstitucionalidade de lei estadual posterior. E aí aqui depois eu vou colocar para vocês no plano que vai ficar disponível ali na página, para vocês acessarem essa ADI. Eu só gostaria de ler a conclusão, a decisão, né? O tribunal, a unanimidade, julgou procedente a ação direta e, por maioria, ao não pronunciar a nulidade do ato impugnado, manteve sua vigência pelo prazo de 24 meses até que o legislador estadual estabeleça novo regramento, nos termos do voto reajustado do senhor ministro Eros Grau, relator, e do voto vista do senhor ministro Gilmar Mendes, vencido, nesse ponto, o senhor ministro Marco Aurélio, que declarava a nulidade do ato questionado. Votou a presidente, ministra Ellen Grace, ausente justificadamente o senhor ministro Joaquim Barbosa. Certo? Dando continuidade. Nós temos aqui também a declaração de constitucionalidade de lei ainda constitucional, certo? Então, aqui seria a possibilidade do STF declarar a constitucionalidade de uma lei, mas afirmar que a mesma está em vias de se tornar inconstitucional, certo? Então, aqui eles usam o termo apelo ao legislador, que seria, então, que o STF, ele alerta, então, o legislador de que essa lei pode se tornar inconstitucional e então, que ele possa fazer algo para que isso não ocorra, certo? Aí tem um exemplo aqui do habeas corpus número 70.514, que eu também vou colocar o link no plano. Sentenças intermediárias, sobretudo as sentenças normativas ou sentenças manipulativas. Então, essas sentenças intermediárias são o conjunto de decisões que relativizam o dogma constitucionalidade e inconstitucionalidade. O Poder Judiciário passa a trabalhar com técnicas de decisão e efeitos no controle de constitucionalidade que vão além da mera declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei. Para isso, então, o STF, então, ele se usa dessas duas formas de sentenças, certo? Sentenças normativas e sentenças transitivas ou transacionais. Então, a primeira, sentenças normativas, que levam à criação de uma norma geral ou abstrata e vinculante, que por sua vez são subdivididas em outros grupos, certo? Então, esses grupos seriam
Primeiro, sentenças interpretativas. Essas sentenças, então, elas buscam incluir, né, determinar ou excluir uma determinada interpretação em virtude da sua inconstitucionalidade ou da sua constitucionalidade, no caso de incluir, né? Então, se excluir, no caso, se for inconstitucional, e incluir ou determinar, no caso de ser constitucional. Então, essas sentenças, elas trabalham hermeneuticamente para manter e extirpar uma determinada interpretação de uma norma em relação à Constituição. A segunda são as sentenças aditivas. Essas sentenças, então, elas buscam alcançar situações possivelmente postas de lado pelo legislador ordinário, de modo que alargam a incidência de uma disposição legislativa, indo além do que originalmente estava previsto. Então, basicamente, a norma de insuficiente passaria a ser suficiente, certo? A terceira são as sentenças aditivas de princípios. Essas sentenças aditivas de princípio, elas basicamente visam corrigir omissões legislativas, certo? Então, traçando a priori o esquema que deve ser respeitado pelo legislador no momento da supressão da mora. E a quarta são as sentenças substitutivas, que basicamente diz que a disposição normativa ela é substituída por outra. Então, primeiro o juiz constitucional ele anula uma disposição para em seguida ele acrescentar outra no lugar dessa, ele substitui. Agora nós temos então as sentenças transitivas ou transacionais, que implicam, devido a uma série de fatores políticos, econômicos ou mesmo jurídicos, a possibilidade de uma relativização com a supremacia constitucional, ou são divididas e elas são divididas nas seguintes espécies, né? Então, a primeira, sentença de inconstitucionalidade sem efeitos ablativos, certo? Ela reconhece, então, a inconstitucionalidade da norma, porém não a retira do ordenamento jurídico, tá? Porque eles justificam que retirando essa norma do ordenamento jurídico, os efeitos que causariam seriam mais danosos do que deixando essa norma inconstitucional permanecer, então, no ordenamento, certo? Então, aqui tem eu anotei uma observação que a regra ex tunc é deixada de lado, pois poderia agravar o estado de inconstitucionalidade. A segunda são as sentenças de inconstitucionalidade com ablação deferida. Então, declaram inconstitucionalidade com a modulação de efeitos, ultrapassando a dicotomia de efeitos ex tunc e ex nunc, ganhando novas possibilidades de decisão, como a declaração de nulidade com efeitos futuros. Terceiro seria, então, a sentença de apelo ou apelativas. Seria aqui, então, aquele conceito que eu falei anteriormente do apelo ao legislador, certo? Então, o STF ele reconhece a inconstitucionalidade de uma norma, que ela futuramente pode se tornar inconstitucional, e então ele faz um apelo, né, ao legislador, para que o legislador, então, venha fazer as mudanças necessárias para que no futuro, então, não advenha disso uma inconstitucionalidade. Então, o legislador ele precisa tomar as providências para que isso não ocorra, né? E, por último, então, sentenças de aviso. Essas sentenças de aviso, elas sinalizam uma mudança na jurisprudência da corte no futuro, né? Então, mas tal mudança, ela não surtirá efeitos nos casos que já estão em julgamento, certo? Então, são somente para casos já futuros. Casos em julgamento não vão sofrer com essa mudança. E, por fim, então, a conclusão sobre as sentenças intermediárias. Então, eu trouxe duas teorias, a do José Adércio Leite Sampaio, e a segunda é a do professor Álvaro Ricardo Souza Cruz, certo? Então, o José Adércio diz o seguinte: nas sentenças normativas, o Tribunal Constitucional acaba pecando pelo excesso, indo até mesmo além da sua função.
Já nas sentenças translativas, o mesmo peca por timidez ou pela falta de uma adequada prestação jurisdicional, certo? E o professor Álvaro Ricardo Souza Cruz diz o seguinte: resta claro que tanto as decisões normativas, sentenças normativas, quanto as decisões as decisões transitivas, por estar presente a noção de ponderação de valores, a supremacia da Constituição é colocada em risco. Agregadas à compreensão dada ao efeito vinculante das decisões abstratas no controle de constitucionalidade, as Cortes Constitucionais assumem o papel de intérprete último e único da Constituição. Tornam-se mais que legisladores concorrentes do Parlamento e chegam à condição de uma modalidade esdrúxula de poder constituinte originário. Certo? Então, agradeço a atenção de todos e agora eu vou passar a palavra para minha colega Caroline Dresch. Pessoal, dando continuidade à nossa apresentação, eu vou falar um pouquinho do estado de coisas inconstitucional que foi desenvolvido pela Corte Colombiana com o intuito de combater as irregularidades que violam os direitos fundamentais. Normalmente essa violação ela ocorre pela inércia ou pela incapacidade das autoridades em promover políticas públicas eficazes para que esse quadro seja revertido, né? Para que essa situação inconstitucional seja revertida. Para esse quadro do estado de coisas inconstitucional, existem 3 pressupostos, né? Que são eles o plano dos fatos, dos fatores e dos remédios. O plano dos fatos, ele é um plano mais genérico, mais amplo. Ele trata daquelas violações que elas ocorrem de forma massiva, que atingem um número muito grande de pessoas. Já o plano dos fatores, ele é mais específico. É quando em determinada situação as medidas aplicadas elas são falhas e aí elas geram ou a violação ou o agravamento dessas violações, ou então a perpetuação das violações. Já o plano dos remédios, como o nome diz, ele seria mesmo a aplicação de medidas para sair desse quadro inconstitucional, para desmistificar essas violações dos direitos fundamentais. Então, seria a aplicação de medidas a um órgão ou a vários órgãos, a fim de promover mudanças estruturais de políticas públicas para que os direitos fundamentais, para que cesse a violação dos direitos fundamentais. Dentro desse tema, nós temos a DPF 347, que foi ajuizada pelo PSOL em 2015. A DPF, para quem não conhece, para quem não sabe o que significa, é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, o PSOL, ele ajuizou essa ação, essa ADPF, contra os estados e a União acerca da situação do sistema penitenciário brasileiro, porque ocorre a violação em termos do que prega a nossa Constituição, principalmente nos direitos fundamentais dos presos. Eles fizeram algumas solicitações, entre elas penas alternativas, condicional, audiência de custódia, revisão dos processos para adequação das penas, liberação da verba do fundo penitenciário. E o STF, ele reconhece que realmente no nosso sistema prisional há violação generalizada dos direitos fundamentais, né? E que além da Constituição, também os documentos, os tratados internacionais estão sendo desrespeitados. Porém, ele acatou parcialmente somente os pedidos do PSOL, deferindo a audiência de custódia aos presos e a liberação da verba do fundo penitenciário
a fim de mudar essa situação, amenizar a situação da violação. Agora, falando do controle de convencionalidade, ele é a análise das leis e dos atos normativos com base nos tratados internacionais. Essas leis, elas precisam, além de estarem compatíveis com a Constituição Federal, não violar, não ofender esses tratados em que o Brasil faz parte. Ele surgiu no Tribunal de Haia, na Holanda, com a necessidade de que os estados eles cumpram com aquelas obrigações assumidas no plano internacional. Vale lembrar que o Brasil faz parte do sistema da Corte Interamericana. Como exemplo do controle de convencionalidade, nós podemos citar também a DPF 347, quando ela trata da concessão da medida cautelar de audiência de custódia, que os presos podem ter em até 24 horas após a prisão. Acerca da teoria dos diálogos institucionais e a superação legislativa, nós trazemos o diálogo institucional como uma forma de compreender e até mesmo aplicar o processo constitucional de forma que supere a tensão que existe entre poder judiciário e poder legislativo. Então, essa teoria dos diálogos, ela é um mecanismo para fomentar a democracia e fazer com que as instituições se fortaleçam ao invés de se enfraquecerem. Como exemplo desse tema, nós temos a ação direta de inconstitucionalidade número 5105, ajuizada pelo Partido Solidariedade, que trata a respeito do acesso dos novos partidos ao fundo partidário e à propaganda eleitoral. Em função do nosso pouco tempo aqui, tanto a ADPF, citada anteriormente, quanto a ADI 5105, o link para acesso delas na íntegra está disponível no plano de aula, então quem tiver interesse pode acessar o conteúdo. Mas voltando ao tema dos diálogos, na ADI, o STF ele julgou que não é prudente definir um órgão, uma instituição, para que tivesse um caráter de solução definitiva, né? Utilizando, então, da teoria da última palavra provisória. Porque a última palavra provisória, ela ameniza essa tensão que eu falei anteriormente, que existe entre o judiciário e o legislativo, e não encerra determinada situação com caráter definitivo. Ela permite que seja aberta nova discussão com o intuito de fundamentar a qualidade desses debates. Então, chegamos ao último tópico da nossa apresentação, para falar um pouquinho da jurisdição constitucional fraca e dos novos desenhos institucionais sobre o modelo de constitucionalismo da comunidade britânica. Então, o constitucionalismo britânico, ele é um desenho institucional que apresenta de forma muito clara a diferença entre a jurisdição constitucional forte e a fraca. Na jurisdição constitucional forte, coloca o judiciário como detentor do poder da última palavra, né? Então, voltando ao que nós falamos anteriormente, da última palavra provisória e tudo mais, a jurisdição constitucional forte, ela prega que a última palavra, a supremacia, é do poder judiciário. Já na jurisdição constitucional fraca, eles nos traz um novo modelo, né? Onde o parlamento era o detentor da supremacia, porém, nesse novo modelo, o objetivo é o equilíbrio entre o parlamento e o judiciário. E aí, o texto nos traz 3
modelos, que seria o Canadá, com a Carta de Direitos e Liberdades de 1982, a Nova Zelândia, com a Declaração de Direitos e Garantias da Nova Zelândia de 1990, e o Reino Unido com a Lei de Direitos Humanos de 2000. Então, esses três modelos, esses três documentos, eles nos mostram que não há uma separação rígida entre a supremacia de poder judiciário ou poder legislativo, e sim deve haver um equilíbrio, um diálogo entre ambos. E com isso nós encerramos a última parte sobre o controle de constitucionalidade. Usamos como referência o material disponibilizado pelo professor Judá. Agradecemos a atenção de todos. Obrigada.